Queridos irmãos, a paz do Senhor, boa tarde. Nós estamos começando mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar duas aulas conjuntas, né? Porque eu mandei para vocês a aula 2 e a aula 3. Então nós vamos fazer um vídeo de uma aula conjunta das duas aulas que mandei para vocês, tá bom? Então nós vamos começar pela aula 2. A aula 2, queridos irmãos, ela trata sobre a origem dos anjos, né? Quais são as origens, ou qual é a origem dos anjos, né? Nós vamos trabalhar isso aí, nós vamos trabalhar sobre a existência angelical, tá? O propósito da criação, por que os anjos foram criados, tá? Nós vamos trabalhar isso aí. Variedade dos termos aplicados aos anjos, tá bom? Nós vamos trabalhar estas questões. E para finalizar, nós vamos tratar Deus é o autor de todas as coisas visíveis e invisíveis, tá bom? Então, se preparem aí, se postem de forma confortável, tá? Para que a gente possa ter esta aula nesta tarde, tá bom? Na terceira aula, deixa eu tomar posse aqui. Na terceira aula, nós vamos tratar sobre a questão do Gênesis, né? Os filhos de Deus no livro de Gênesis. Nós vamos tratar sobre a natureza dos anjos, tá? E iremos tratar sobre os atributos de Deus são compartilhados com os anjos. Nós vamos tratar essas questões aí, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pela aula 2, tá? A aula 2 está aqui. A origem dos anjos, né? Para deixar bem claro, não há segredo na questão de origem ou da origem angelical. Nós queremos deixar claro para os irmãos que os anjos têm a sua origem em Deus. Deus é quem cria os anjos, né? Assim como Deus criou o homem, assim como Deus criou o universo, assim como Deus criou todas as coisas, os anjos não foram diferentes, né? Os anjos não passaram a existir a partir do nada, né? A partir do bará, né? Ou melhor, a partir de sua existência vindo de questões deles próprios. Não, né? Eles foram criados por Deus, tá bom? Vamos lá, vamos tratar as questões aqui. Temos vários textos bíblicos que comprovam a criação dos anjos, que os anjos também foram criados, né? Diferente de Jesus, que na cristologia, nós já tratamos sobre isso, mas há um grande debate para falar que Jesus foi criado, né? Que Jesus é uma criação divina. Diferente de Jesus, que não foi criado, Jesus é Deus, os anjos não é Deus. Os anjos foram criados por Deus, tá? A serviços de Deus. Primeiramente, a serviços de Deus, para exercer funções delegadas pelo Senhor nosso Deus, tá? A favor de toda a criação. Como a gente vai tratar lá na frente, né, de uma hierarquia angelical, mas nós temos anjos guardiões, nós temos anjos guerreiros, nós temos anjos mensageiros, tá? Nós temos anjos adoradores e assim sucessivamente, tá bom, meus irmãos? Mas os anjos têm a sua função dentro do reino de Deus, que é trabalhar
em favor da criação, em favor da criatura divina, em particular, em especial, a favor da humanidade. Tá bom? Um outro ponto que a gente precisa trabalhar aqui é que os anjos são chamados filhos de Deus, tá? Em algumas passagens bíblicas, porém, não é só os anjos que são chamados de filhos de Deus. Nós encontramos Adão, né? o Adão criado por Deus, né? O primeiro homem criado por Deus, sendo chamado de filho de Deus. Nós vemos todos os homens sendo chamados de filhos de Deus. Então não é só os anjos, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente, irmão, tá? Nós vamos ter uma discussão, na aula 3, nós vamos ter uma discussão sobre os filhos de Deus em Gênesis, no Gênesis capítulo 6, tá bom? Continuemos aqui, tá? Olha só, não só os anjos são chamados de filhos de Deus, como o primeiro Adão, como já disse para vocês, no livro de Gênesis 6, 2 e 4, há uma expressão, os filhos de Deus, que alguns teólogos traduzem como sendo os anjos. Não vou antecipar isso aqui, porque a gente vai discutir na aula 3, na aula 3, tá bom? Então, vamos lá. Os anjos têm sua origem, assim como todas as coisas foram criados por Deus, como já antecipei para vocês, tá? Na terminologia do Antigo Testamento, às vezes os anjos são chamados de filhos de Deus, enquanto os homens foram chamados de servos e de filhos, tá? No Novo Testamento, porém, tanto os anjos quanto os convertidos a Cristo são chamados de filhos e de servos também, tá? Vamos lá. Os anjos estão envolvidos nos desígnios de Deus, na sua execução. Os anjos estão presentes na adoração a Deus, tá? Os anjos estão presentes nas execuções de tarefas enviadas por Deus, tá bom? Tudo isso, irmão, a favor de toda a criação divina. Vamos lá. Vamos trabalhar a existência dos anjos, tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui que em toda a área há pessoas céticas, pessoas descrentes, né? E tem alguns que chamam os anjos de extraterrestres, né? Que os anjos são os extraterrestres, né? Que são os OVNIs, né? Que vivem em outros habitats, no espaço, né? E não acreditando como sendo seres angelicais, né? Mensageiros a serviço de Deus em favor do homem, né? Eles combatem esta ideia. Porém, eu quero deixar claro para os irmãos, tá? Que a função dos anjos é trabalhar em favor da obra e do reino de Deus, e que eles existem sim, tá? Nós temos muitos livros que retratam, já falamos sobre isso, que retrata sobre a origem de anjos. Porém, o mais importante, o mais seguro, o mais autêntico é a Bíblia Sagrada. Então vamos lá. A existência dos anjos é claramente demonstrada pelo ensino, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. São inúmeros os textos do Antigo e inúmeros os textos do Novo Testamento, que cita a tarefa, o trabalho, o envolvimento, né, do anjo ou dos anjos em prol do reino de Deus. Seguimos. A função principal do anjo é
a adoração de Deus, né? Ou a adoração a Deus. A segunda função primordial dos anjos é trabalhar em favor da humanidade, tá? Ou do servo de Deus, do crente, né? Daquele que serve ao Senhor, não da humanidade por inteira, né? Vamos lá, transmitindo as mensagens e obedecendo à vontade do Senhor. Continuemos, irmãos. O propósito da criação dos anjos. Irmãos, é importante dizer para vocês que tudo há um propósito. Deus não faz nada sem propósito, tá? Guarde isso, guarde isso. Então, se Deus for transmitir uma profecia para alguém, tem um propósito, tá? Tudo que Deus vai fazer tem um propósito. A criação tem um propósito. A criação dos anjos tem um propósito. O enviar Jesus, né? O verbo que se humanizou, o Deus que se humanizou, que se fez carne, tinha um propósito. Então nada no reino de Deus, nada na obra de Deus é sem propósito. Tá bom? Guarde isso na sua alma e para a sua vida, enquanto ministério, enquanto servo do Senhor. Tá bom? Então vamos lá. Os anjos foram criados para darem glória, honra e ações de graças a Deus. Para adorarem a Cristo. Tá aí o texto, né? Que eles nasceram para adorar a Jesus, tá? Para cumprir os propósitos de Deus, tá? Proteção de Israel. Lutar contra Satanás. Judas, e no texto de Apocalipse, né? Fala que os anjos vêm na batalha contra os demônios, né? Vamos lá. Anunciar a vinda de Cristo. Veja que um anjo aparece e fala aos pastores: paz na terra, né? E fala que o Messias está nascendo, que o rei está nascendo, né? Então vamos lá. Guardarem o trono de Deus. Se preocuparem com a adoração a Deus perante o seu santo trono. Então esse é o propósito, irmão. Propósito da existência dos anjos. Deus não resolveu criar os anjos porque Deus vai ser bonitinho ter anjo. Não, tem um propósito, tá? E eu quero já fazer uma aplicação aqui. Deus te chamou por um propósito. O primeiro propósito é salvar a tua alma, é te resgatar, tá? Há um propósito nisso, que é te resgatar do lamaçal do pecado, né? E te reconciliar com o divino. Esse é o primeiro propósito de Deus, né? O segundo propósito da igreja ter sido salva, chamada, lavada e remida. Evangelizar, anunciar a obra do Senhor. A igreja não existe para ficar reunida dentro de 4 paredes. Nós vamos falar disso quando a gente for estudar eclesiologia, tá bom, queridos irmãos? Mas voltando aqui à ideia dos anjos, tem um propósito. Então tudo na obra de Deus tem um propósito. Os anjos não foram criados por acaso, tá? Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada sem pensar. Então havia um propósito na criação dos anjos, tá bom? Terceira parte são variedades dos termos aplicados aos anjos, tá? Nós temos aí, falando de hoste, né? Hoste. Tem a sua tradução aí no hebraico como sava, tá? Essa palavra se estende a toda a formação dos exércitos celestial de Deus, uma força militar para lutar e para batalhar e cumprir a vontade de Deus, tá? Então, ou seja, vamos tratar sobre isso, tá? Hierarquia angelical, né? Hoste, potestade, nós vamos tratar sobre isso detalhadamente lá na nossa aula, na aula 5, tá bom? Mas eu quero já abrir um parêntese aqui e deixar claro para os irmãos
né? Que Deus é organizado, que Deus gosta de organização. Deus não gosta de bagunça. Então, quando você for fazer alguma coisa para Deus, faça organizado. Não faça nada bagunçado, que Deus não concorda com bagunça. Então, nós temos aqui, ó, a hoste, tá? Nós temos aqui um outro termo usado, que é espíritos, né? Em favor daqueles que servem e adoram a Deus. Outro termo usado para anjos é vigias, né? Como em Daniel 4,13, que define o anjo como supervisores e agentes de serviços de Deus nos assuntos do mundo, né? Nós encontramos também o próprio diabo, né? Quando Deus pergunta de onde vem Satanás, e ele diz a seguinte verdade, né? Eu venho de passear pela terra, ou seja, supervisionar a terra. Assim como os anjos fazem, os demônios também fazem, irmão, tá? É o trabalho de supervisão, de olhar, né? E aí Deus fala, supervisionasse bem o meu servo Jó, né? Então entenda, irmão, tem alguém te supervisionando, tá bom? Tá? Então os anjos trabalham na área de supervisão e traz todas as informações para Deus. Não é que Deus não sabe, irmão, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, né? Deus é onipotente, tem poder e está presente em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Não, mas é uma hierarquia, foi para isso que Deus os criou, né? Uma parcela. Beni Elim, filhos do Todo-Poderoso, né? Traduzido por poderoso no Salmo 29:1, né? Essa descrição apresenta o grande poder angelical, tá? Beni Elohim. Beni, irmão, é filho, tá? Beni, filho. Elohim, Deus, tá bom? Filhos de Deus. Definido os anjos como uma determinada classe de seres. Esses termos incluem até Satanás. Por quê? Porque foi criado por Deus, tá bom? Vamos lá. Estrelas, o termo simbólico usado para os anjos, sugerido que a sua habitação é nos céus, tá? Um sumo sacerdote, o sacerdote também é chamado de mensageiro, melek, anjo, né? O melek, um anjo, um mensageiro. Pastor também algumas vezes é chamado o anjo da igreja, né? O que é o mensageiro, né? O melek, o mensageiro, o anjo da igreja. Então são termos usados e se referidos a anjos, tá? Tem muito outros, irmãos, tem muito outros aqui, mas nós precisamos caminhar, tá? Lembre-se que eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar nossas aulas agora, não fazendo leituras direta da apostila, mas pontual, tá bom? Para que a gente possa ganhar tempo. Deus é o autor de todas as coisas visíveis e invisíveis, tá? Ponto. Nós encontramos isso em Colossenses, nós encontramos isso em Filipenses, em Efésios, textos que dizem essa verdade, tá bom? Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos que tudo está no controle de Deus. Tudo foi criado por Deus. Os anjos bons, os anjos maus. Todos foram criados por Deus. Deus é o Criador e a fonte originária de todas as coisas, tá? Nada existiu a partir de uma substância, de uma molécula, tá? Universal, ou de uma molécula de um átomo. Não, meus irmãos, tudo foi criado pelo Senhor nosso Deus, tá bom? Vamos para a nossa aula de número 3, tá? A aula de número 3. Vamos aqui para a nossa aula de número 3. Na aula de número 3, trabalharemos a primeira parte aqui. A natureza dos anjos, tá bom? Por mais que os anjos no Antigo Testamento tenham se materializado, tá bom?
Por mais que os anjos no Antigo Testamento tenham tomado forma humana, eu estou na aula 3, tá, irmãos? Tenham tomado forma humana. Isso não determina e não nos dá a autoridade de falar que os anjos tenham sentimentos, vontades e desejos humanos, tá bom? Há uma discussão em Mateus 22, que alguém diz assim, olha, Senhor, essa mulher ela casou com 7 irmãos, estou simplificando, com 7 irmãos. Quando chegar no céu, quem que vai ser o marido dela? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o sétimo? Jesus diz, não. No céu não tem isso. Ninguém se casa e nem se dão em casamento. Porque eles serão como anjos. O que é que Jesus está querendo dizer? Anjos não têm apetite sexual. Anjos não têm sentimento marital. Né? Não existe esse tipo de sentimento no universo da eternidade. Isso é coisa para o homem. Isso é coisa física. Isso é coisa da humanidade. Isso não é coisa de anjos. Tá? Então a natureza do anjo é espiritual. Essa é a natureza do anjo. Espiritual, não carnal. O anjo não tem sentimento carnal. Tá bom, queridos irmãos? Pesquisem aí um pouquinho mais, não fique só com a minha fala e com a apostila, não. Tem muita coisa boa para vocês descobrirem. Tá? Vamos lá. Gênesis. No capítulo 6 de Gênesis, nós temos lá um texto que diz o seguinte, que, vamos abrir o texto sagrado, irmão, para a gente não falar achismo, tá? Estudem sempre com a palavra de Deus perto de vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer consulta, né? O nosso manual de estudo é a Bíblia, tá bom? Então, qualquer teologia fora da Bíblia, ela é heresia. Qualquer teologia que não tenha comprovação bíblica é herética, tá? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui o nosso texto, que diz assim, ó. Como se foram multiplicando, Gênesis capítulo 6, os homens na terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Queridos, peço licença a vocês, tomar um gole de água. Há alguns teólogos que defendem que isso aqui, que esse texto está se referindo a anjos. Por quê? Porque tomam posse do texto de Jó. E vieram os filhos de Deus, né, diante da presença do Senhor, que são os anjos. Vieram os filhos de Deus diante da presença do Senhor, né? E faz-se ilusão a esse texto uma conexão com o texto de Gênesis, de que esses anjos, de que esses filhos de Deus aqui são propriamente anjos, que olharam para as mulheres e se apaixonaram por elas e com elas coabitaram e tiveram filhos, né? Queridos, essa não é uma verdade que a Bíblia defenda, tá bom? Por vários motivos, né? Que os anjos são chamados de filhos de Deus, nós não podemos negar. Nós não podemos negar. A palavra, a expressão hebraica usada em Jó é diferente da usada aqui em Gênesis, né? Em Jó, nós temos aí, ó, Benai Elohim, ou seja, filhos de Deus, né? Já no texto de Gênesis, nós temos aqui, ó, vamos lá, vamos ler aqui para ficar mais claro, né, irmão? Porém, não é tão seguro assim afirmar que os filhos de Deus, em Gênesis 6 e 2, os anjos, pois há uma série de lacuna para ser preenchida. Por exemplo, a palavra hebraica, bem, usada para ambas as palavras, filhos e criancinhas. Tá? Vamos lá.
Com isso, não se torna claro a teoria de que os filhos de Deus, ali em Gênesis, sejam realmente os anjos. Muitas interpretações sobre esse texto, especificamente essas frases de Norman Champlin, tá? Ó, ele acredita, Champlin acredita, um teólogo, acredita que aquele povo, aquela comunidade são descendentes de Sete. Então são homens, são seres humanos. Essa é a primeira ideia. A segunda, outros acreditam que sejam semideuses, tá? Ou heróis, alguns heróis, né? Que foram gerados por deuses e aí se apaixonaram pelas mulheres e coabitaram com elas, né? E aí nasceram-lhe gigantes, né? Um folclore latino, tá? Outros vão dizer que são os anjos caídos, né? A teologia hebreia, por exemplo, numa parte da teologia hebreia, uma parte da teologia judaica, vai entender que aqueles foram os anjos que caíram, né? Que aí já com seu sentimento imoral se apaixonaram pelas mulheres, tá? Outros dizem que foram anjos, os anjos bons mesmo, né? Seres estranhos, né? Sem definições, né? Outros seres mitológicos e o mais aceitável, né? Homens comuns, mais controlado por forças sinistras, homens endemoniados, né? Norman Champlin traz essas teorias teológicas, folclóricas e mitológicas em seu livro, tá? Segunda coisa que ele fala aqui, ó, que Norman afirma, é que a crença na mescla de deuses e semideuses e figuras angelicais com mulheres humanas faz parte de um folclore de muito povos antigos. Muitos bons intérpretes insistem sobre a ideia angelical. A dificuldade em aceitar esse argumento é que a Bíblia apresenta os anjos como seres destituídos de desejo sexual, né? A Bíblia nos comprova isso. Então vamos lá. Meus irmãos, para a gente ganhar tempo, né? Primeiro, anjos não têm sêmen. O sêmen é para o homem físico, tá? Segundo, não há desejo neles. Terceiro, se os gigantes que na terra existiam foram por causa de relações com anjos, como explicar o ressurgimento deles pós-dilúvio? Então, nós temos uma comprovação aqui, uma base teórica, bíblica, de que não pode ser os anjos. Não foram os anjos. Eu, na qualidade de professor e de teólogo, afirmo, né, segundo a minha visão bíblica, que não são anjos e não são demônios. Não tem nada a ver com os anjos caídos, tá? Aqueles eram homens, sim. Homens, sim. Continuemos aqui, ó. A teoria de que os filhos de Deus ali não é os anjos, e sim os descendentes de Sete, é a teoria mais aceitável, tá? Gênesis capítulo 6 ali. Esta é a revelação de que... Calma aí, irmãos, deixa eu retroceder aqui. Tá, vamos lá. Estar a revelação de os que se relacionaram com as mulheres não foram os anjos. Esses filhos de Deus, em dúvida, ou melhor, sem dúvida, corrijam aí na sua apostila,
tá? Sem dúvida, não eram os anjos como teorizam alguns, mas descendentes da linhagem de Sete. Está o texto de Gênesis, Deuteronômio e Salmos, tá? Oséias 10:1. Eles deram início aos casamentos mistos com as filhas dos homens, isto é, mulheres da família ímpia de Caim. Professor, então explique. Então vamos lá. Qual que é a ideia central bíblica? Sete, tá? É filho de Adão e Eva, tá? Ponto. Nasceram ali os descendentes daqueles que adoravam a Deus, que serviam a Deus, que eram os servos de Deus, tá? Para que os irmãos, para que fique claro, vamos pegar aqui o texto de Esdras. Lembra quando Deus pede para Esdras avisarem ao povo que mandassem embora as mulheres estrangeiras, porque o povo de Deus tinha se casado com mulheres de outras civilizações e não podiam? Foi o que aconteceu aqui. Os descendentes de Sete, que serviam a Deus, que adoravam a Deus, começaram a se casarem, tá? Com mulheres que não serviam a mesma fé, mulheres pagãs, idólatras. Acreditam-se que descendentes de Caim, tá? É por isso que Deus vai chamar os filhos de Sete, ou é por isso que o texto vai chamar os filhos de Sete como os servos de Deus, como os filhos de Deus. E as mulheres que não eram servas do Senhor, que não defendiam a fé em Deus, como filha dos homens. Entende? Não tem nada a ver com anjos, por vários motivos, nas quais vos citei acima, tá? Que anjos não procriam. Esse poder, né? Esta dádiva, esta graça não foi dada aos anjos. Não tem texto nenhum na Bíblia que aponte anjo como aqueles que gera uma outra pessoa. Isso foi dado ao homem e à mulher. Tá bom? Meus irmãos, a Bíblia não defende que anjos sintam desejo sexual. Em Gênesis 6 encontramos em seu contexto a sequência do termo homem. Está no verso 3, tá? E no versículo 1, tá bom? Então vamos lá. A distinção, os filhos de Deus e Satanás no texto de Jó, de modo que claramente entendemos que o título Filho de Deus ali não se refere também a anjos caídos. Não são os anjos caídos e não são os anjos de Deus. Tá bom? Não são os demônios, mas também não são os anjos de Deus. Foi o próprio homem, descendentes de Sete. E estão aí os textos, tá, irmão? Leiam, estudem, pesquisem. Qualquer dúvida, os irmãos entrem em contato comigo, irmão. Se não ficou claro, os irmãos entrem em contato comigo, por favor. Tá bom? Por favor, os irmãos entrem em contato comigo para que a gente possa dar uma explicação melhor. Concluindo aqui esta parte, tá? O capítulo 6 de Gênesis, onde fala que os filhos de Deus se apaixonaram, acharam lindas as mulheres, né, da terra, não são anjos. Também não são demônios. É homem. Tá bom? Vamos lá? E estão aí. Vamos lá, queridos irmãos. Na apostila está bem explicadinho para os irmãos. Eu acredito que os irmãos não vão ter dúvida, mas se tiver é só falar, tá bom? Os atributos, tá, de Deus são compartilhados com os anjos? São. Assim como não são todos compartilhados com o homem, também não é compartilhado com os anjos. Encontramos um atributo, que é santidade. Foi compartilhado também com os anjos, tá? Os anjos, porém, não são oniscientes, não são onipotentes e também não são onipresentes, tá bom?
todo poder angelical provém, tá, de Deus. Todo poder angelical provém de Deus, tá? Mesmo eles sendo poderosos, não lhes fora dado poder para criar, agir sem meios ou sondar o coração do homem. Os anjos não têm essa capacidade, tá bom? Meus irmãos, espero ter ajudado os irmãos, tá? Espero ter ajudado os irmãos neste momento em que passamos aqui falando sobre a natureza dos anjos, a origem dos anjos, os anjos sendo apresentados como os filhos de Deus, tá? E trabalhando a ideia de que os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 não são anjos, e sim homens, descendente de Sete. Tá bom? Então espero ter ajudado os irmãos. Um grande abraço, a paz do Senhor. Qualquer dúvida, não deixem de falar comigo, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos e até a próxima.